Esse é o tempo em que nós podemos meditar na Palavra de Deus, uma oportunidade que Deus nos dá de, já pela manhã, aqui pela Rede Super, nós entendermos aquilo que o Senhor nos ensina. E quando entendemos os princípios da Palavra, quando entendemos de fato quem somos perante Deus e, consequentemente, perante todos, nós vamos viver uma vida muito menos sofrível, muito menos difícil de viver, não é? E uma realidade que precisamos compreender é a realidade espiritual. E eu gostaria de compartilhar com você um texto que está em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, quando o escritor vai dizer o seguinte: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Bom, aqui a Bíblia traz a distinção entre dois espíritos, o espírito que é de Deus e o espírito que não é de Deus. O espírito que não é de Deus é o espírito do anticristo, portanto, um espírito condicionado pelo espírito das trevas ou por Satanás, o príncipe das trevas. E no mundo em que vivemos, nós precisamos fazer distinção realmente desses dois espíritos, aqueles que confessam que Jesus Cristo veio em carne e o espírito que não confessa. É verdade que cada homem, o ser humano, a gente aprende que o ser humano é um espírito, nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Portanto, somos um ser espiritual. E nós sabemos que você tem no mundo espiritual anjos e demônios. Os demônios são anjos decaídos, são anjos que desobedeceram, se rebelaram contra Deus. E o príncipe desses anjos decaídos é Satanás, conhecido anteriormente como Lúcifer. O que Lúcifer tenta fazer mais é influenciar as pessoas, enganando as pessoas, para que essas pessoas não reconheçam Jesus como Filho de Deus, encarnado, como homem. Jesus, ao mesmo tempo, portanto, é Deus e é homem, é 100% Deus e 100% homem. Às vezes é difícil da gente entender isso, humanamente falando, a nossa mente não consegue alcançar tamanha sabedoria para isso, mas é pela fé que nós cremos que Jesus é Deus e ao mesmo tempo homem, Mas Satanás tenta confundir as pessoas para não reconhecerem que Jesus é Deus e que Jesus é homem, porque é através de Jesus Cristo que todo homem pode acessar a Deus. É através de Jesus Cristo que todo homem pode receber o perdão de Deus. É através de Jesus Cristo que todo homem pode ser amado por Deus, receber o amor de Deus e amar a Deus e viver uma vida cristã, uma vida santa, uma vida sem pecados. E o que o espírito do anticristo, e há os espíritos anticristo, que tentam fazer com que as pessoas defraudem a vida cristã, com que as pessoas vivam uma vida pecaminosa. E o espírito do anticristo visa exatamente matar tudo aquilo que professa o nome de Jesus, aniquilar tudo aquilo que tenta viver de acordo com a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. A realidade espiritual, ela é uma constante, Aliás, a Bíblia vai dizer que aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Ou seja, se estamos aqui agora podendo ver um ao outro, falar uns com os outros, se estamos podendo experimentar a realidade do mundo natural, é porque um dia o mundo espiritual que estava em Deus,
criou aquilo que existe, que nós vemos agora. Deus é Espírito, Deus é Espírito, Jesus disse isso, né? E o Deus Espírito disse, haja luz e houve luz. A luz é material, embora eu não consiga pegar na luz, mas a luz é algo que eu consigo ver, né? E se eu consigo ver, eu posso dizer que isso é material, é natural, a luz é natural, não é num certo sentido, espiritual, se você está entendendo o que eu quero dizer. As coisas que existem, Deus disse, haja terra, haja água, são coisas que passaram a existir a partir do mundo espiritual, ou da realidade espiritual. E eu preciso reconhecer isso, porque a nossa guerra não é contra coisas materiais, contra carne ou contra sangue. A nossa batalha é contra principados e potestades, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. Muito crente acaba sendo solapado pelo mundo espiritual exatamente porque ele não entende as realidades espirituais. Ontem eu tive uma oportunidade de conversar com um casal de irmãos que são africanos, mas viveram, cresceram na Europa a vida toda. E esse irmão compartilhando comigo do tanto que ele sofreu no corpo, ataques advindos do mundo espiritual. Ele falando de como que as pessoas fazem obras de macumbaria, obras malignas, exatamente para fazer o mal às outras pessoas. Existem obras do mal, assim como existem obras do bem. E nós precisamos reconhecer essa realidade. Por quê? Porque nós vamos entrar naquilo que a Bíblia diz, numa batalha espiritual, e, portanto, quando eu entendo essa realidade espiritual, eu passo a lutar não com ferramentas, não com armas carnais, naturais, materiais, mas eu passo a lutar com armas espirituais. Há um outro texto em que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, os sofismas. O que seria o sofisma? Sofisma são estruturas de mente. Às vezes a pessoa bota na cabeça uma coisa e ela vive condicionada, baseada por aquilo que ela colocou na cabeça. Se aquilo que ela colocou na cabeça é uma coisa boa, uma coisa que é um princípio de Deus, é um princípio bíblico, ok, ela vai para frente, ela vai ser bem sucedida. Mas se aquela estrutura de mente, se ela cria na cabeça dela um sofisma, um engano na mente, e muitas vezes o diabo faz isso, o mundo que é influenciado pelo diabo, ele coloca às vezes as coisas na cabeça e engana as pessoas. A Bíblia vai dizer que o príncipe deste século cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Portanto, nós precisamos entender a realidade espiritual. Precisamos reconhecer que as coisas espirituais, elas existem de fato e que nós precisamos lidar com elas com seriedade e determiná-las da maneira correta. Nós precisamos fazer isso. Por isso que você possa reconhecer que o mundo existe, e o mundo às vezes é condicionado pelas coisas que o maligno sugere, mas nós temos em nós, como diz a palavra que acabamos de ler, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus, maior é Cristo, maior é o Espírito Santo de Deus que está em nós do que o espírito do anticristo, do que o espírito que é contra Cristo na minha vida. Esse espírito tenta me atacar. Portanto, maior é Cristo em nós, do que esse espírito que tenta me atacar. E quando eu penso isso, quando eu entendo assim, que Jesus já habita em mim, o Espírito de Deus está em mim, eu posso então ir com convicção nessa batalha espiritual, sabendo que a vitória já me está garantida, por amor daquele que nos amou em Cristo Jesus. A vitória de Deus está garantida na nossa vida, portanto, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Que você creia nisso, que você viva isso todos os dias e para que você se alimente dessa verdade, leia a Bíblia,
ore, né? Vá à igreja, busque as coisas de Deus, porque se você não fizer isso, você não tem como se preparar, você não tem como se fortalecer para lutar nessa batalha, nessa guerra espiritual que vivemos a cada dia. O Senhor é contigo, Ele é o nosso, a Bíblia diz, general de guerra, Ele vai à nossa frente, desfazendo, desbaratando os exércitos, desfazendo as armas do diabo, não é? Portanto, creia nisso, que você é mais do que vencedor, porque Cristo veio ao mundo para destruir, desfazer, aniquilar as obras do diabo. Portanto, elas não têm poder na sua vida. Esse negócio de, fizeram um trabalho para mim e tal, não sei o quê. Se você está em Jesus Cristo, se você está em Cristo Jesus, se a sua vida está em Cristo Jesus, não há trabalho, não há macumba, não há nada que vá atingir você. Deixe de superstição, né, e viva a vida sabendo que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E se Cristo está em vós, você é mais do que vencedor. Amém? Nós vamos orar, né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai capacitar você ainda mais. Amém, Jean. Que bênção poder ouvir a palavra de Deus e entender quem nós somos no reino do Espírito e com isso entender também que Ele é quem trabalha por nós. Quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Quando nós, Deus, descansamos, Deus, Ele trabalha por nós. Então, creia que essa semana será diferente, mas creia mais ainda naquele que criou você, que conhece você por inteiro. E é esse Deus maravilhoso que quer mudar a sua história. Ore comigo agora, feche seus olhos se puder, e nós vamos aqui ministrar, né, pedir a Deus para ministrar ao seu coração aquelas promessas que você, né, é alvo dele aí, em nome de Jesus. Pai, sabemos, ó Deus, que pela Tua palavra nós somos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que é maior o Senhor em nós do que aquilo que está operando neste mundo. E vivendo essa realidade, ó Deus, da palavra, eu quero agora, Deus, clamar pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia, Deus, agradecer, ó Deus, porque nesta manhã ela se renovou. Meu Pai, que, ó Deus, as Tuas bênçãos venham sobre nós e nos alcancem. Queremos, ó Deus, cumprir os Teus estatutos, os Teus desígnios, ó Deus, para o nosso próprio dia. Queremos fazê-lo e vivê-lo, ó Deus, não conforme a nossa agenda, mas conforme, ó Deus, a agenda do Senhor. Que, ó Deus, o cumprimento, Deus, das promessas que somos alvos, se efetive, ó Deus, nas nossas vidas, em nossas casas, com os nossos familiares. Abençoamos, ó Deus, o Teu povo que nos assiste agora. Cada um dos telespectadores da Rede Super, cada um, ó Deus, desses homens, dessas mulheres, sejam, ó Deus, impactados pelo favor do Senhor. Favor este, ó Deus, que se manifesta, Deus, materialmente, na provisão de um emprego, na provisão para casa, no pagamento de uma conta, até na lucidez, ó Deus, para sair de uma dívida, na força e no vigor para o trabalho, ó Deus, na paz para resolver um conflito, ó Deus, na esperança de receber de volta aquele que se foi, aquele que está perdido. Pai, que seja a Tua presença com cada um dos meus queridos irmãos que nos assistem agora. Esta presença, Deus, que nos traz conforto, consolo, que nos traz vida. Por isso, seja esta segunda-feira, o primeiro dia útil desta semana, que esse dia e esta semana sejam de fato extraordinários, Pai. Extraordinários não por nós mesmos, mas por termos, ó Deus, uma experiência real, sincera, Deus, com o Senhor. Atenda, Deus, os desejos do coração do meu irmão que está do outro lado. Vá ao encontro das suas necessidades. Enquanto, ó Deus, aqui, esta casa que nos recebe, essa casa, Deus, que projeta o Teu nome, nós oramos, ó Deus, abençoando a Rede Super de televisão. Ó Deus, a gestão, Deus, todos os seus gestores sejam tomados, ó Deus, por uma sabedoria incrível, ó Deus, para a sua administração. E assim, ó Deus, de um modo também
eficaz evangelizar, cuidar e abençoar este querido irmão que nos assiste. Pai, venha com misericórdia sobre nós. É a minha oração, no precioso nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.